paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo ao programa EBD Jovem. Estamos aqui mais uma vez para estudar a palavra do Senhor juntamente com você e que alegria é ter a sua companhia neste programa. Sou o evangelista André Eduardo e hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo da classe de jovens, hoje falando sobre um tema importantíssimo para a sua fé e para a sua classe. Eu estou também aqui muito bem acompanhado das minhas irmãs, comentaristas aqui desta bancada. A irmã Franceli está conosco, glória a Deus, no último programa não pôde estar, mas hoje está aqui e nós estamos felizes com a sua presença. Muito obrigada, evangelista André, é um prazer poder retornar a esse programa e eu já estava sentindo falta de estar aqui. E hoje vamos tratar sobre um tema muito especial. Maravilha, está também aqui conosco a nossa comentarista fixa, a irmã Edileuza. Tudo bem, irmã Edileuza? Tudo bem, evangelista André, a paz do Senhor Jesus. Eu lhe convido, continue conosco, que tem muito a contribuir para a sua vida jovem, para você, professor, e para você que está nos assistindo. Continue ligadinhos aqui conosco. Temos muito a compartilhar, a mediar nesse tema tão importante para a sua vida, para as nossas vidas. Muito bem, e você já pode ver aí na sua telinha que nós estamos recebendo a irmã Raquel Luz, teóloga e diretora do IETAD, nosso Instituto Teológico aqui da Assembleia de Deus Missão em Marabá. Irmã Raquel, que alegria ter a senhora conosco, viu? Ô, evangelista André, é uma alegria estar aqui nessa bancada de pessoas tão especiais a quem eu amo muito. E nessa oportunidade no programa EBD Jovem, isso para mim é muito especial. Quanto ao tema que nós trataremos hoje, que é a falácia da teoria do deísmo, o próprio assunto já diz, é uma falácia e com a ajuda de Deus nós refutaremos essa teoria hoje. Muito bem, irmã Raquel. E olha, acho que é muito especial nós temos aqui nessa bancada tantas mulheres de Deus e eu tenho certeza que vocês estão inspirando a nossa audiência que está aí para que Deus levante mais mulheres municiadas na palavra. E sobre a nossa audiência, nós queremos agradecer a sua participação. Quero fazer menção aqui dos comentários da irmã Angélica, que comentou assim: que bênção, que lição maravilhosa conduzida por nossos amados irmãos. Louvo a Deus pela vida dos nossos irmãos e que a essência do Espírito Santo, através da sabedoria e do conhecimento concedida aos mesmos, seja contínua, abundante para a glória de Deus. Olha que comentário abençoado, né? A irmã Maiana também esteve comentando, dizendo que vai levar os comentários para a sua classe de jovens da EBD, e o nosso objetivo é esse, é que você possa estar aprendendo aqui e replicando este conhecimento na sua classe, na sua congregação. Por isso eu sempre convido você a comentar aquilo que Deus está ministrando no seu coração enquanto você está estudando essa lição conosco. Sem mais delongas, vamos para a leitura dos nossos textos oficiais. Hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título A Falácia da Teoria do Deísmo. Irmã Raquel, leia o texto principal, por gentileza. Sim. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Maravilha. Olha essa palavra-chave, subsiste. Você vai entender que essa é uma palavra-chave aqui no nosso estudo hoje, não é? Irmã Franceli, lendo o resumo da lição. O Deus da Bíblia é pessoal, amoroso, presente e atuante, em total contraste com a ideia de um Deus distante propagado pelo deísmo. Muito bem. Irmã Edileuza, nos objetivos. Vamos lá. Primeiro objetivo é conceituar o que é deísmo e sua origem histórica. Segundo ponto, explicar a visão bíblica de um Deus pessoal, presente e atuante. E o terceiro e último objetivo, identificar as implicações do deísmo para a fé cristã, mostrando a relevância da oração, da palavra e da confiança no agir de Deus hoje.
Muito bem. E como de praxe, nós recomendamos aos nossos alunos e professores, ao iniciarem a sua lição, estarem em oração, em um momento coletivo de oração, pois assim nós tornamos um ambiente um pouco mais espiritual, né? Vamos orar com a irmã Edileuza? Oremos. Deus bendito, Deus poderoso, nós te damos graça por mais esta oportunidade que estamos aqui para discorrer a tua palavra. Nos ajude a cada um comentarista, aquele que está assistindo a este programa, alcança Espírito Santo, iluminando, esclarecendo as tuas verdades, para que a fé dele seja fortalecida, para que a fé dele seja a cada dia acrescida a partir da tua palavra. Continue conosco neste momento, nós te damos graça em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, estamos diante de um tema muito importante e sutil na nossa vivência secular, né, científica também, do ponto de vista filosófico, que é o deísmo. É um termo que não é utilizado no nosso dia a dia e por isso nós vamos tentar agora conceituá-lo. O que seria esse deísmo, irmã Raquel, e como seria sua origem? Sim. O deísmo, ele é uma posição filosófico-religiosa que, embora afirme que Deus existe e que é criador de todas as coisas, eles não acreditam que Deus se relacione com a sua criação. Ou seja, a tese central do pensamento deísta é: Deus pode até existir, mas é impossível que ele se relacione, como nós acreditamos, se relacione intimamente com a sua criação. E eles afirmam que uma vez que Deus criou leis perfeitas, então Deus agora ele se afasta. E ele se afasta totalmente de sua criação, uma vez que eles entendem que Deus criou todas as coisas aptas para funcionarem por si só. Ou seja, eles defendem a autonomia de Deus. A criação está totalmente autônoma de seu Criador. E o Criador, Deus, do deísmo, que não é o nosso Deus, eu já quero começar aqui afirmando, esse não é o nosso Deus. Não é o Deus da Bíblia. O Deus deísta, ele está totalmente alheio. Ele é um Deus impessoal, que não se interessa pela sua criação, né? Eu ainda posso acrescentar que para os filósofos deístas, a necessidade de Deus, por exemplo, vendo o pensamento deísta, nós podemos perguntar assim, então, para que Deus? Se Deus está à parte da criação. Eles tomaram, então, o pensamento de Deus, Deus serve apenas para criar. Vamos pegar, porque nós não temos como explicar a criação. Então, vamos pegar Deus aqui, incluir no nosso pensamento religioso, filosófico, que é um pensamento que vem pela razão. Então, mas a partir do momento que eu expliquei a origem do universo, que se deu em Deus, agora eu afasto Deus da criação. E agora é o homem, é os animais, é toda a criação sozinho. Então, esse Deus deísta, ele não existe de fato. Ele não passa de um conceito. Ele é um Deus conceitual. É isso. Perfeito, Raquel. E olha só como nós estamos saindo de um extremo para o outro, né? Na última lição estudamos sobre o ateísmo, que é a negação integral sobre a existência de Deus, e hoje estamos estudando já uma falácia que crê na existência de Deus, todavia não do Deus verdadeiro, não do Deus como nós sabemos que de fato ele existe. E, irmã Franceli, há então, diante desses pressupostos deístas, consequências diretas na sociologia, na vida da sociedade. Quais seriam essas? Então, o deísmo, né, é de uma forma muito sutil, ele tem uma sutileza, e a sociologia vê o deísmo como um fenômeno social. Esse fenômeno social, ele decorre da tentativa de conciliar a religião com o racionalismo. O racionalismo que vem ali do iluminismo, como nós já estudamos na teoria darwiniana. Entretanto, ele tem essa diferença, ele não vai negar Deus
Ele vai dizer que existe um Criador, né? E para a sociologia isso é apenas uma adaptação social da religião na era pós-moderna. Há um sociólogo, um clássico da sociologia, que é o Max Weber. Ele estuda muito isso na ética protestante, o espírito do capitalismo, que é a formação ali dos Estados Unidos através da religião protestante, qual foi o impacto disso. Em outras obras também, ele destaca essa racionalização da religião. Ele vai dizer que existe hoje uma religião racionalizada, ou seja, até aceita que existe um Deus, um Criador, mas o resto é tudo racionalizado, é pela razão, é pelo que é material. Foi isso que Max Weber observou, embora ele não tenha usado o termo deísta, mas esses estudos dele deram subsídios para sociólogos atuais, a sociologia da religião, estudar o deísmo como um fenômeno social da era pós-moderna. Perfeito, irmão Franceli. Então, de fato, o deísmo traz consequências severas para a sociedade, né? Estamos diante de uma teoria que crê na existência de Deus, todavia crê que é um Deus que está alheio ao sofrimento humano, está alheio às necessidades humanas, e isso gera, né, cada vez mais o senso de que ele não vai intervir, ele não vai fazer um milagre, ele não vai vir ao meu encontro para me socorrer, e assim, sutilmente, a humanidade se afasta desse Deus. E, irmã Edileuza, agora olhando para uma aplicação prática na nossa fé, como que esses pressupostos deístas, eles trazem consequências para a fé e para a igreja? Pensando em caráter pedagógico, né, como professora que sou, e também estudamos a palavra do Senhor, a nossa fé ela tem que estar pautada em algo forte e ativo, não é em algo distante. E o deísmo, ele já foi dito, ele afasta, ele traz uma falácia, tem um Deus, existe Deus, já para camuflar ali, para criar adeptos. Olha, existe um Deus, mas esse Deus está aquém de você. Então, quando ele coloca isso aqui, automaticamente o ser humano, e você jovem, você professor que vai discorrer, tem que ter isso em mente, que esse Deus agora não vai, agora eu não posso orar, por que eu vou orar pedindo uma cura? Por que eu vou orar colocando um problema diante de Deus se esse Deus não escuta, se esse Deus pode até escutar, mas não vai chegar com a resposta, né, que nós estamos clamando. Quando nós olhamos essa mentalidade deísta, a nossa oração torna apenas um ritual vazio, porque não tem propósito eu orar se o meu Deus que eu sirvo não vai me atender, né? Isso é uma lógica. A leitura da Bíblia vira apenas um exercício moral. Não tem uma profundidade, não é uma revelação de Deus para as nossas vidas. A vida cristã, evangelista André, vira apenas um desempenho humano, porque não há dependência do Espírito Santo e nós cremos, o cristianismo preza por essa dependência, nós somos dependentes de Deus, e assim fica uma fé frágil, né? Fica como aquele homem que construiu a sua casa na areia e não na rocha. E é exatamente isso que a lição ela vai apontar sobre o deísmo. O deísmo, ele tenta esvaziar o poder do evangelho e tornar a experiência cristã uma prática apenas de bons costumes, mas sem a dimensão espiritual vivificante. É isso. Muito bem, mãe de Deus. Vejamos então que é uma falácia sutil, mas maligna, pois ela cria dentro do coração das pessoas o senso de que Deus não intervém, Deus não está aqui, Deus não está se importando com isso. E aí por que eu preciso andar em santidade, por exemplo, não é, irmã Raquel? Por que eu preciso me preocupar com a minha vida social e os costumes à luz da palavra do Senhor? Então, tudo isso é o que abarca a teoria do deísmo, e como nós vamos ver no próximo bloco, a visão bíblica acerca disso, ela é completamente diferente. Cremos em um Deus que está presente conosco e a qualquer momento Ele pode e vai intervir segundo a sua boa vontade. Então não saia daí. No próximo bloco vamos mergulhar nesta lição que está uma bênção. Voltamos
Voltamos para o nosso querido programa EBD Jovem e é uma alegria ter a sua participação aqui conosco. Nós vamos agora estudar o tópico de número 1. Nós estamos estudando a lição de número 10, que tem como título A Falácia da Teoria do Deísmo. E o tópico 1 vai falar sobre a origem desse deísmo, a origem dessa teoria. E que essa origem tem um nascimento numa teoria, né? A teoria do Deus relojoeiro. Como que a gente explica melhor isso para a nossa audiência? Sim, evangelista André, a teoria do Deus relojoeiro, essa teoria, ela nasceu, né, o deísmo em si, nasceu, como já disse a irmã Franceli, nasceu no contexto do iluminismo ali, ou na Era das Luzes, quando a razão e a ciência foram enfatizadas acima da fé e da religião, né? E aí nós temos uma figura que aparece nessa época, que é o William Paley. Esse homem, esse pensador, ele tornou essa metáfora do Deus relojoeiro famosa, quando ele disse que, assim como um relógio pressupõe um relojoeiro, o universo pressupõe um criador. Até aí a gente concorda, né? De fato, nós cremos que o mundo, que tudo que existe foi feito por um Deus que sabe, que criou todas as coisas. Porém, nós divergimos e o problema está quando os deístas afirmam que depois de criar, Deus se afasta. Nós também já falamos sobre isso, mas vale enfatizar bem, né? Eles alegam que Deus se afasta porque Deus criou leis fixas, imutáveis, que regem todo o universo. E é aqui que o deísmo se torna uma heresia, pois o Deus que as Escrituras revelam é um Deus pessoal, um Deus relacional, um Deus que se importa. Esse é o Deus da Bíblia, o Deus que intervém na história. Agora mesmo, eu acredito que eu estou aqui não é por mero acaso, é porque Deus intervém, Deus escreve a história do homem, de toda a sua criação. A Bíblia, lá no Salmo 103, 13 e 14, eu faço questão de ler na íntegra esse texto, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Olha só, o Senhor se compadece, o Senhor sente misericórdia, Ele intervém, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor intervém porque sabe que nós não damos conta, nós não vamos conseguir devido às demandas, não é? E ainda na Bíblia, o Deus da Bíblia, ele não é o Deus deísta, um Deus indiferente, distante, impessoal. Lá em Gênesis 3:8, nós vamos ver que Deus fala com Adão, o primeiro homem. Em Gênesis 6, nós vemos Deus se revelando a Noé. E ainda lá em Gênesis 12, o Senhor firma um pacto com o patriarca Abraão. Isso é relacionamento, isso é um Deus que interage, não é? Ele conversou com Moisés como quem fala com um amigo, ali, de perto, cara a cara. E se nós pudéssemos, nós tivéssemos tempo, cada um de nós aqui, os jovens telespectadores, poderiam compartilhar conosco momentos em que Deus esteve ali, quase que palpável, não é? Bem perto. E para concluir, eu quero lembrar um texto que eu gosto muito, e sempre quando eu estou em dificuldade, eu trago ele à memória, que é Jeremias 33:3. Que diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Quem é que responde? É um Deus que ouve, é um Deus que está perto. E não só você clama, ele está dizendo clama e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Se Deus está disposto a nos revelar coisas grandes e firmes, é porque esse relacionamento não é esporádico. Esse relacionamento é duradouro, é constante, é cotidiano, né? E, por fim, por toda a Bíblia, nós vamos ler as seguintes frases: eu sou,
Esse é o meu nome. Então, evangelista André, eu concluo dizendo que essa teoria é perigosa, pois ela leva as pessoas, os seus adeptos, a acreditarem que a salvação é garantida por esforço próprio. Uma vez que Deus está distante, então eu tenho que me esforçar. A gente geralmente escuta alguém dizer, quando você faz a pergunta, você acredita em Deus? Eu escutei uma jovem esses dias em um vídeo afirmando que, não, eu acredito em mim mesmo. E como você faz quando você está em dificuldade? Eu procuro dentro de mim mesmo as respostas. Ou seja, é uma influência deísta, talvez inconsciente, mas que ela sofreu. Então é isso, evangelista. Perfeito, irmã Raquel. E nós vemos que essa prática ou essa teoria traz também uma negação do sobrenatural, né, irmã Edileuza? Verdade. Para os deístas, milagres, esse movimento sobrenatural que o cristianismo crê, isso é incompatível. Eles creem que não tem a intervenção de Deus, como já foi dito pela teoria do relojoeiro, porque Deus fica inerte ao homem, e os deístas creem muito na ação da razão e das leis naturais. Então, Deus criou tudo perfeito. E por que eles acham incoerente se precisar de um milagre? É porque o que ele fez foi imperfeito, por isso que eles não creem. É uma das bases. Então, não precisa de milagre se eu fiz perfeito. Então, essa é uma das bases. Mas quando nós que conhecemos a palavra do Senhor, estudamos, né, vemos lá do princípio da queda, o rompimento, e aí a imagem de Deus ficou, né, irmã Raquel, ali, o homem ficou arranhado, vamos dizer assim, precisando dessa reconciliação, nós já falamos em aulas anteriores. Então, quando ele nega isso, ele está negando também o próximo, que é a revelação, que é a redenção na vida do homem. Esse ceticismo impede o reconhecimento da ação de Deus na história, reduzindo os eventos bíblicos a apenas metáforas morais. Esse é um grande perigo. Mas aqui nós vemos que a lição nos mostra, viu, jovem, que os milagres, a questão da intervenção divina, o nosso Deus é um Deus relacional, ele se preocupa com você, ele se preocupa comigo, ele se preocupa conosco, essa preocupação. E aí a questão dos milagres é a busca, o Deus que quer que ouve. A irmã Raquel falou aqui, Jeremias 33:3, né? Quando nós clamamos ao Senhor, ele não é um Deus que não está atento à nossa voz, ele ouve, e nós vamos falar daqui a pouco, mais adiante no próximo bloco, sobre o porquê quando não ouve. Mas nós temos aqui, a lição nos cita, João Batista na prisão, quando ele fala assim, quem és tu mesmo? És tu mesmo? Mandou 2 mensageiros lá. És tu mesmo, Senhor, que há de vir? O Senhor Jesus, ele vai, olha, ele, ao invés dele dar a resposta, falar assim, sou eu, não, ele vai lá, cura os cegos, cura os cegos, os coxos, está lá em Lucas 7:20-22, viu? Mandam os leprosos, né, ali serem purificados. Então, ele não diz quem é ele mostra com evidências de quem é ele, do poder. Essas eram a credencial do reino de Deus. Em Apocalipse, nós vemos em 21, verso 4, né, quando Deus restaurar todas as coisas, vai tirar a dor, vai tirar as lágrimas, vai tirar o sofrimento, e ali o reino vai ser instaurado. Os milagres aqui para nós não são apenas irracionais, mas são atos que revelam o nosso Criador. Muito bem, irmã Edileuza. É como se fossem os milagres pequenos spoilers daquilo que está por vir, né? Na eternidade, as curas, os milagres. E, irmã Franceli, diante dessas circunstâncias, nós precisamos entender também que o deísmo traz esse enfoque na moral, né? Na moral natural das coisas. Isso. Nós falamos que o deísmo ele tem as suas sutilezas, né? A irmã Raquel já expôs aqui uma delas, a irmã Edileuza. E tem uma outra que é a razão natural. O que vem a ser isso? Bom, ela é bem sedutora, não apenas para um jovem, mas muitas vezes isso acaba entrando sutilmente na mente de qualquer pessoa, mesmo sendo um cristão, que é a seguinte lógica: se Deus criou o homem como um ser racional, o ser humano é o único ser racional, então Deus já deu a razão para o homem.
o homem já tem a capacidade de discernir, discernir sobre o bem e o mal, o certo e o errado. Deus já deu para o homem essa capacidade. Agora, o homem vai viver de acordo com essa razão natural que já foi dada a ele por Deus. É bem sedutora, né? Sim. Esse pensamento, ele é bem sedutor. Entretanto, professor, aluno, irmão, irmã que está nos assistindo, nós precisamos levantar aqui duas questões principais, tá bom? Para contrapor esse argumento do deísmo. Quais são esses dois argumentos? Bom, o pecado, o homem pecou, existe o pecado, e a insuficiência da razão humana após a queda. A irmã Edileuza falou aqui, após a queda, o homem ele perde a condição que Deus havia lhe dado de um perfeito relacionamento com Deus. Que, por sinal, nós reforçamos aqui que Deus criou o homem para se relacionar com ele. E na queda, o homem, então, o próprio homem perdeu essa capacidade de se relacionar com Deus. Ele se escondeu de Deus. E o deísmo é isso, é o homem se escondendo de Deus. Não quer enfrentar um relacionamento com Deus, por quê? Por causa dos próprios pecados. E aí ele acha em si mesmo a autossuficiência e vai se justificando por conta disso, né? Então, a Escritura, ela é clara. Lá em Romanos 3, 10 e 12, diz o seguinte: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Então, essa é a condição do homem após a queda. Deus não encontra na humanidade um justo sequer. Por isso que ele envia o seu próprio filho para redimir e resgatar o homem na sua condição de se relacionar com Deus. E outra coisa, a moral que Deus coloca para o ser humano não são apenas regras de condutas. Você pode fazer isso, isso você não pode. Não, não é isso. E Jesus deixou isso claro lá no Sermão do Monte, que a moral de Deus, ela é baseada no amor e na santidade, que são atributos exclusivos de Deus. E que Deus compartilha com o ser humano através do relacionamento do ser humano com Deus. Então não se trata apenas de uma razão natural. Se trata de saber que Deus é um Deus santo e que Deus é o próprio amor. E nós só vamos viver esse amor e essa santidade no relacionamento com Deus. Muito bem colocado aqui. E diante desses estudos da lição, pode surgir, irmã Raquel, uma dúvida do aluno. Eu gostaria que a senhora respondesse. A pergunta é: mas se o universo segue leis naturais tão precisas, não seria isso prova de que Deus criou tudo e deixou tudo funcionando sozinho? Evangelista André, para responder essa pergunta, me permita ler o que está escrito na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, e eu faço uma pausa aqui, porque aí ele é como se tivesse implícito aí Cristo, Sim. Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, até aqui. E eu chamo a atenção do jovem, do professor, que talvez tenha esse questionamento, evangelista André, para a conjugação do verbo sustentar aqui. A Edileuza pode falar melhor sobre isso, né? Ela é da área do ensino. Mas o verbo sustentar aqui está conjugado no presente. Ou seja, ao contrário do que afirma a teoria deísta, que Deus faz o universo e abandona, faz aquela engrenagem funcionando perfeitamente e deixa como uma máquina abandonada, a Bíblia está nos afirmando aqui
que Deus, ele sustentou ontem, sustenta hoje e vai continuar sustentando até que ele volte. Então, tomando por base esse texto, é possível afirmar que em hipótese alguma essa teoria se sustenta. De fato, nós precisamos dar ênfase à forma como o nosso comentador trouxe, é uma falácia. É um pensamento falso, é um pensamento que nasce na mente do homem, como disse Edileuza, que quer negar os milagres, que se assumir que Deus está atuando, vai assumir também que a teoria deísta cai por terra, não é? Então, eu ainda quero ler Colossenses 1,17, que você, professor, pode anotar essas referências, que vão dar mais base para o que você vai defender, para a sua refutação. Colossenses 1,17 diz assim: Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, a perfeição do universo, ela não confirma o afastamento de Deus, pelo contrário, ela afirma toda essa engrenagem perfeita, confirma o cuidado que o universo é sustentado pela palavra viva de Deus. E quem é a palavra viva? É Cristo. Muito bem, irmã Raquel. E já adentrando no nosso tópico de número 2, vamos falar sobre a visão bíblica de Deus. E queremos, nesse bloco, trazer referências bíblicas para que você, professor, possa estar apresentando na sua classe o texto da palavra. A lição, ela é muito importante, mas nada substitui a palavra de Deus. E há 3 textos que nós queremos fazer a leitura com vocês. O primeiro deles é Mateus 6, verso 25. Vou pedir que a irmã Franceli faça essa leitura. Logo depois é 1 Pedro 5, verso 7, com a irmã Edileuza. E João 3,16, com a irmã Raquel. Esses 3 textos vão ser essenciais para que você possa trazer a visão bíblica sobre Deus, sobre a sua intervenção na humanidade e sobre como, sim, Ele está presente conosco. Vamos começar com Mateus 6, a partir do verso 25. Vamos lá, Mateus, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não cegam, não semeiam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não o vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, esse texto ele é extremamente atual, né? Senhor falando para o coração de homens ansiosos, e aqui nós podemos ver claramente, esse Deus se preocupa com o nosso comer, com o nosso vestir e com o nosso interior, com relação às questões emocionais. Vamos ler 1 Pedro 5 e 7, irmã Edileuza. Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Perfeito. E o texto áureo da Bíblia, né? Sim. João 3,16. Sim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, com esses textos da Bíblia, torna-se impossível sustentar a ideia do Deus relojoeiro. A ideia de um Deus que criou tudo, tudo está funcionando, agora eu vou me manter distante da humanidade, distante das necessidades humanas. É impossível sustentar esse argumento, pois estamos diante de um Deus que se preocupa com as nossas necessidades básicas, um Deus que se preocupa com as nossas necessidades emocionais. Veja, Ele convidando a humanidade, lance sobre mim suas ansiedades, e mais do que isso, Ele se preocupa com a nossa salvação, a ponto de entregar o seu Filho para nos salvar. Então, diante desses textos bíblicos, o que nós queremos trazer para você, aluno e professor, é que Deus está presente, Deus está vivo, Deus está atuando, e a nossa lição traz 3 princípios importantes que a palavra nos ensina sobre Deus. Primeiro é a providência contínua, ou a providência também divina. E nesse texto eu gostaria de perguntar sobre essa circunstância para a irmã Raquel. Nós estamos diante de uma palavra que nos mostra que Deus é um Deus provedor. Ele é Jeová Jirê, não é? Está conosco continuamente. É isso mesmo, evangelista André. A providência de Deus, quando nós falamos de providência de Deus, nós precisamos entender que essa ação é contínua, pela qual é uma ação contínua pela qual Deus sustenta e governa, conduz todas as coisas, não é? A Bíblia, ela vai provar tudo isso, e aí eu gostaria de repetir o texto de Hebreus, capítulo 1, 1, 2 e 3, que diz assim: Hebreus 1, 2, 3, é isso mesmo, é aqui, eu estava lendo o texto errado, gente, perdão. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Nós vemos aqui um cuidado contínuo, como nós falamos anteriormente, contínuo, ontem, hoje e sempre. E aí eu quero ler ainda Evangelho de João. Abra a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim, vou ler apenas a primeira parte, você pode ler em casa a partir do versículo 1 a 14, é importante essa leitura. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, a providência de Deus, nós já falamos aqui que é o cuidado diário de Deus, não é? Então, isso é o oposto, isso faz oposição ao deísmo. Totalmente oposto ao deísmo. O deísmo afasta Deus da criação. A Bíblia diz que ele é o Deus conosco. Eu acho lindo, evangelista André, irmã Edileuza, irmã Franceli, que Deus, ele se encarna. Nós poderíamos até dizer assim, de uma forma bem para as pessoas entenderem, uma vez que o homem foi feito do barro, Deus entrou no barro, né? Deus se encarnou. Para quê? Para sentir a nossa dor, para sentir a nossa alegria, para nos dar alegria. Então, nós vemos que Deus, ele vem, ele sente fome, tudo isso para estar mais perto de nós. Como diz Filipenses 2, 5 a 8, tende em vós
vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, o Senhor, o Deus da Bíblia, ele abre mão, ele baixa ao nível do homem, não é? Então, para estar conosco, para sentir a nossa dor. Esse texto mostra que Deus esvaziou-se da sua glória por amor. Isso não é distanciamento. Isso é Deus conosco, é relacionamento. Então, o deísmo não se sustenta. A Bíblia, ela não só combate, mas ela derruba essa teoria totalmente. É verdade, mas Raquel, é impossível crer nesse Deus distante, sendo que ele se fez homem para estar entre nós, não é? E, Mãe de Deus, estamos então diante de uma verdade bíblica. Deus age. Deus, ele age, né? É verdade, Deus age. E olhando aqui o texto que a irmã Raquel falou da encarnação, voltando à revelação de Deus ao homem. Então, se é uma revelação, algo sobrenatural, também mais uma evidência do milagre da presença de Deus. Mas vamos aqui à pergunta feita pelo evangelista André, e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Profeta Isaías 59, os versículos 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Olha o versículo 2, o que diz, que refuta toda essa tese do deísmo. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, entre os vossos pecados, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Então, olha aqui. Então, aqui já refuta que foi o pecado do homem que distanciou de Deus. Não foi Deus que distanciou do homem. Nesse texto, o profeta Isaías descreve a situação de Israel, mostrando e dizendo assim, que foi o pecado, foi a injustiça, irmã Raquel, as mãos manchadas de sangue que rompeu esse vínculo. Não foi que Deus parou e deixou o homem que se afastou de Deus. Esse versículo não diz que a mão do Senhor que foi encurtada. Não, foi o homem que se afastou. Olha, imagine a mão. Está aqui, ó. O microfone se afasta, não foi a mão que fez assim. Então, só fazendo uma simbologia aqui. Então, Deus não se afastou do homem. Deus é um Deus presente. O problema aqui é o pecado que criou essa separação. O Deus deísta não pode salvar porque está distante por escolha. Mas o Deus bíblico, o Deus do cristianismo, o Deus que nós servimos, não está distante. É o pecado que criou essa barreira. Mas olha interessante como ele se relaciona, que mesmo sendo o homem que se afastou, nós vemos aqui o nosso Deus com um plano, mais uma vez, que é o plano perfeito de redenção por meio de Cristo Jesus. No Novo Testamento nós temos Jesus não apenas ensinando, curando, libertando, mas ele trazendo também a salvação, que é o plano principal. E ele continua, tá, jovem, professor, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, ele continua respondendo as nossas intervenções, as nossas orações através da intervenção divina. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho lá com o povo de Israel passar, ele ainda age abrindo caminhos para as nossas vidas. É isso. Glória a Deus. Esse Deus, ele permanece o mesmo, né? Isso. Continua fazendo milagres, continua fazendo prodígios. E se nós continuarmos firmes também na palavra, veremos que esse Deus, ele se manifesta numa revelação especial. Eu gostaria de fazer a leitura de Hebreus capítulo 4, no verso de número 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridos alunos e professores, estamos diante de um texto que nós chamamos de a revelação especial. A revelação especial da Bíblia,
muito mais do que os profetas, muito mais do que os milagres, a revelação principal da palavra se chama Cristo. Jesus é a revelação central da palavra. Ele é o cumprimento e está presente no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e em Apocalipse ele é a consumação de todas as coisas. Tudo isso para que você entenda. A revelação especial é a manifestação expressa de um Deus presente, de um Deus que está conosco, de um Deus que, como foi citado aqui pela irmã Raquel, ele se esvaziou da sua glória, tomou a natureza humana, carnal, corpórea, e esteve entre nós, sentiu nossas dores, padeceu, como está escrito aqui na palavra do Senhor. Ele padeceu, em tudo foi tentado, mas diferente de nós, ele não teve pecado. É muito interessante, professor, que você faça um estudo aprofundado de Filipenses, capítulo 1, capítulo 2. Na verdade, faça uma leitura de toda essa epístola. Nesse texto de Filipenses, nós temos o hino cristológico, que é o momento onde Paulo expressa para aquela igreja que Jesus tomou a forma humana e habitou entre nós. E isso foi para que ele, mesmo sendo Deus Todo-Poderoso, assumisse o aspecto de servo, assumisse o aspecto de alguém que veio para a humanidade para cuidar dos doentes. Como a Bíblia é muito clara a expressar, ele veio para os doentes, ele veio buscar os que estavam perdidos. Então entenda, a teoria deísta, ela encontra muitas falhas, mas a principal delas é negar o evento que mudou a história, o evento que dividiu a história em dois períodos, antes de Cristo e depois de Cristo. A teoria deísta falha em achar que Deus está distante e ignora que ele esteve presente entre nós em sua forma mais extraordinária, como homem, e padeceu as nossas necessidades. O que eu quero que você entenda nesta aula é que a revelação de Cristo é o principal argumento contra esta teoria nefasta, esta teoria maligna, porque Cristo esteve entre nós e Deus, ele esteve tão próximo de nós a ponto de se materializar, caminhar conosco e nos trazer inúmeras demonstrações do seu amor e do seu cuidado. Eu acredito, queridas irmãs, que a principal consequência dessa teoria é criar um senso nas pessoas de que Deus não se importa com a minha dor, Deus não se importa com o meu sofrimento, Deus está alheio às minhas orações, quando na verdade Ele é aquela pessoa que nunca vai nos abandonar. Não é? Evangelista, só para contribuir com o que o senhor está falando, eu percebo que isso nasce muito sutilmente quando nós começamos a questionar em situações difíceis. Será que aquela intervenção, aquela consulta que surgiu do nada, foi Deus ou foi o meu amigo? Né? E aquele carro que eu desejava tanto comprar, eu consegui, foi o meu recurso próprio ou Deus também me abençoou? E às vezes a gente começa então a pensar como um racionalista, né? Isso é perigoso. E materialistas, né? Sim. De só crer naquilo que está tocando, naquilo que está vendo. Então, diante desses pontos, nós queremos enfatizar que a visão bíblica é que Deus está presente e Deus se importa conosco. E no meio dessa discussão, dessa aula abençoada, professor, que você vai ter, pode surgir uma dúvida, irmã Edileuza, como, por exemplo, se Deus está realmente presente e atuante, por que tantas orações parecem não ser respondidas? Dúvida, olha, pesada essa, né? É uma dúvida, né? Para muitos cristãos já se pegou, né? Fazendo esse questionamento diante de Deus. Mas nós já vimos aqui na leitura de Isaías 59, esse encurtar, não foi a encurtar da mão do Senhor no agir, mas nós sabemos também que nosso Deus, vamos pensar aqui, nosso Deus não é um distribuidor automático. Plim, quero isso, Senhor.
olha, Senhor, aqui é analista, aquela enfermidade, aquela causa, o emprego, e o Senhor só vai lá, né, dá um clique e vai. Não, existe o não de Deus nas nossas situações, dentro de orações, né? Existe o sim, e às vezes também existe o espera, meu filho, não é o momento ainda adequado, tenha paciência, tá? Então, o nosso Deus, Ele é um Pai que cuida dos seus filhos. E você, pai, tem algum pai assistindo, a mãe que está nos assistindo, todas as vezes que o seu filho pede algo, você dá diretamente a ele? Faça essa reflexão. Nós, enquanto mães e pais, não fazemos isso. Imagine o nosso Deus, que tem o controle, que sabe o que vai acontecer no amanhã. Ele age isso com muita maestria. Ele sabe, meu filho, minha filha, não é o tempo certo. Não vai ser bênção para a tua vida. Então, isso refuta essa teoria pautada aqui. Em Romanos 8:28, que diz assim, ó, todas as coisas. Se você ler o texto anterior, os versículos anteriores, você não vai ver lá que é só bonanças, não, viu? Leia lá antes para você fazer essa reflexão conosco. Ele diz assim, ó, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não é ser um Deus ausente, isso não é um Deus que não se importa, pelo contrário, é um Deus que age por amor. Mais uma vez eu falo do pai, quando ele não dá aquilo para o filho naquele momento, não é porque ele não ama, é porque ele sabe o propósito, que há tempo e a necessidade do filho. Então, mesmo nós não entendemos, mas o nosso Deus, ele sabe e age com amor, meus irmãos. Perfeito, irmã Edileuza. E o maior milagre que nós necessitávamos, ele nos deu. Já nos deu. A graça e a salvação. Muito bem, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco voltamos para estudar o tópico de número 3, que está maravilhoso. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta e vamos agora falar sobre o tópico de número 3, a nossa lição. Lembrando que nós estamos estudando hoje a falácia da teoria do deísmo. Já falamos sobre suas origens, seu conceito, vimos também a visão bíblica e trouxemos aqui muitas referências bíblicas para você, professor, colocar em prática na sua classe. Agora nós vamos entender como essa falácia, ela traz implicações para a fé. Primeiro, compreendendo que, segundo a nossa lição, irmã Franceli, nós temos aqui uma criação da falta de esperança, né? Se podemos conceituar assim. Sim. O deísmo, ele tem como consequência a falta de esperança. Por quê? Se eu não tenho a quem recorrer, eu não acredito no sobrenatural, eu não acredito que há um Deus que se relaciona comigo e se preocupa comigo e que me ouve. A oração é algo dispensável para o deísmo. Então, o ser humano fica por conta do acaso. E aí, nos momentos de dilemas na vida, no momento da insuficiência humana, porque sim, chega esse momento para todos, como a Bíblia fala, o dia mau, ele chega para todos. Não há esperança alguma, porque a alma humana, ela anseia por cuidado e por direção. Por mais que a pessoa tenha um alto cargo, por mais que ela seja uma pessoa muito importante, mas ela sempre, a alma dela vai precisar de direção. Então, esses problemas que não têm soluções, não vê a eternidade, não reconhece a eternidade, né? Então, é isso que nós vemos nessa sociedade muito secularizada, voltada para o deísmo. Cresce o quê? As taxas de ansiedade, de depressão. Nós vemos aí que as doenças de caráter mental, os transtornos mentais, eles têm se agravado muito em toda a sociedade. O Brasil é um dos países que tem maior taxa de depressão do mundo, né? Então, o que é isso? É a falta de esperança. A fé bíblica, por outro lado, ela oferece uma esperança firme. Lá em Romanos 8:28 está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo, essa promessa de Deus é um consolo muito grande em todas as circunstâncias, nas circunstâncias boas, mas também nas circunstâncias difíceis. Nós sabemos que Deus está agindo para o nosso bem. Ele está cuidando de nós. E a fé, ela é isso, é crer nesse cuidado. E lá na frente, a gente sempre vê: passei por tudo aquilo porque Deus estava preparando o melhor. Então, Deus é um Deus presente, reforçamos aqui, Ele é um Deus presente, que vê, que ouve, que responde e que consola. O deísmo, ele tira essa esperança do ser humano. O Evangelho, ele reafirma com poder essa esperança. Muito bem, irmã Franceli. Além disso, nós vemos uma substituição gradativa também da intervenção de Deus pelo senso de mérito, né? Do meu desempenho e por esforços de autoajuda, ao invés de buscar em Deus essa saída. Irmã Edileuza, como o deísmo traz essa consequência para a nossa fé? Evangelista André, nós já falamos anteriormente sobre essa valorização do eu, né? Da busca, eu resolvo os meus problemas. A irmã Raquel já citou anteriormente um exemplo da jovem que quando eu preciso de ajuda, eu busco para mim mesma. E aqui nós temos esse problema, é um problema que quando nós buscamos essas respostas, essa ajuda em nós mesmos, nós sabemos que vamos fracassar. Aqui valoriza uma autossuficiência. Aqui o texto nos diz que, a primeiro momento, quando eu valorizo o homem, é algo libertador. Esse homem agora tem autonomia de buscar. Jovem, esse momento você tem autonomia de buscar. Nós já falamos nas aulas anteriores. Você é capaz, eu vou conseguir. Mas isso, a questão do mérito próprio, fracassa porque nós temos uma dependência do nosso Deus. Esse problema vai incorrer. A Bíblia fala que é devastador. Nós vemos lá em Isaías 64, verso 6, diz assim, mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebata. Olha que forte é esse texto, e ele nos traz essa reflexão de quem somos. E nós também sabemos que não é por mérito próprio que somos salvos, não é pelas obras que se salva, né? A palavra do Senhor já nos diz que nós temos a Cristo, temos que recorrer a Cristo, que Ele é o Redentor, Ele é o plano de salvação. Nós não somos salvos por obras relevantes, não é porque eu tenho um cargo, não é porque eu tenho um discurso perfeito, mas nós somos salvos, o poder de salvação está em Cristo Jesus, que é o Verbo encarnado, que é outra base que os deístas, eles refutam isso aqui. Nós temos aqui a substituição de Deus por técnicas humanas, torna uma fé de questão apenas de desempenho, de mérito próprio, e não de graça salvífica. Aí a graça é colocada de lado, agora é só o meu mérito, e aí não tem salvação. Nós, do cristianismo, nós defendemos que a salvação não é por mérito próprio, mas sim pela graça. Isso contradiz o que nos chama a descansar na obra redentora de Cristo e a viver pela fé. Nós somos chamados a viver pela fé, não por mérito próprio, não por obras. A verdadeira transformação vem de um Deus pessoal e presente, não de manuais. E eu quero deixar aqui, né, a questão da autoajuda, da busca, mas não é questão de buscar ajudas em psicologia, nos campos. Nós não estamos questionando isso. Nós estamos falando de deixar Deus, o plano da graça que foi nos alcançado, e substituir, tá? E que isso fique bem claro. Se não tiver a base firmada em Cristo Jesus, é fadado ao fracasso. Muito bem, irmã Edileuza. E diante dessas circunstâncias, irmã Raquel, precisamos ter uma resposta, né? E somos chamados a ter confiança em Deus. Sim. E a resposta
Evangelista André, queridos telespectadores, a melhor resposta, a boa notícia que nós temos é o Evangelho. O Evangelho, ele é a melhor notícia que alguém pode receber. Porque o Evangelho, ele traz a mensagem de que Deus, ele não apenas cria o mundo, mas ele caminha com os seus filhos, ele está presente. Eu estou sendo um tanto repetitiva nisso, porque é uma maneira de refutar totalmente a falácia do deísmo. E então, nós rejeitamos totalmente essa ideia deísta de um Deus distante e de uma criação autônoma de Deus. Em Jeremias 23 diz: acaso sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Então, não tem distância para Deus, não tem geografia que afaste Deus dos seus filhos, e isso nos traz, de repente, para um deísta, isso talvez seja humilhante, porque fala de dependência, mas para nós isso é empoderador. Verdade. Para nós cristãos, saber que nós podemos recorrer a um Deus que, apesar de ser todo-poderoso, onipresente, onipotente, onisciente, Ele tem prazer em tabernacular conosco. É tanto que agora Ele habita em nós. E isso é libertador, isso é o Evangelho, é a melhor notícia que nós podemos dar para alguém que está em dúvida. Eu quero ainda, evangelista, ler aqui, se o senhor me permite, Sofonias, capítulo 3 e 17, que diz assim: o Senhor Deus está, olha só, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Nós vamos ver ações de Deus no meio do seu povo, dos seus filhos, não é? Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Ou seja, em todos os momentos da vida, quando o homem abre o coração para o Evangelho, para a Boa Nova, Deus se faz presente. Deus agora é o Deus conosco. Deus está presente em todos os momentos. Nos momentos, Ele está no meio de ti, nos momentos que é preciso salvar, e aqui a salvação não é apenas só do inferno, é também dos problemas diários da vida. Quantas vezes eu estive olhando para um lado e para o outro sem solução, e eu fui orar e me veio uma resposta. Eu fui para a palavra e o Senhor me trouxe uma resposta: eu estou contigo, eu não te desamparo. Isso é um Deus presente. Aqui também ele diz: ele se deleitará em ti. Aí eu fico imaginando, meus irmãos, deleitar fala de um Deus que está bem à vontade, como que numa rede, e os seus filhos ali, e ele contemplando e participando da alegria. Deleitar-te-á em ti com alegria e renovar-te-á. Você está precisando de renovo? Os deístas dizem que você vai ter que buscar por conta própria, mas o Evangelho diz: ele vai te renovar, ele está presente. Isso Glória é consolador, não é? É isso. Perfeito, exatamente isso. E no estudo da nossa lição pode surgir uma dúvida do aluno, irmã Franceli, como, por exemplo, como responder alguém que diz acreditar em Deus, mas não acredita que Deus se envolve na vida das pessoas? Bom, então, ao telespectador, se alguém abordar você com essa dúvida, ou se você mesmo possivelmente tem essa dúvida, nós vamos fazer aqui, seguir o exemplo de Jesus. Vamos responder uma pergunta com outra pergunta, tá bom? Então, a primeira pergunta é: você já teve na sua vida alguma situação que você sabe ali que aquilo se resolveu de uma forma sobrenatural, que aconteceu algo que não foi um mero esforço humano? Geralmente, todas as pessoas já tiveram essa experiência. A diferença é que algumas ignoram, tentam camuflar essa experiência. Mas, se você for buscar em algum momento da sua vida, pelo menos uma vez,
Você já passou por uma experiência dessa. Então, isso explica que é Deus, que é o cuidado de Deus, é um Deus presente. Então, essa seria a primeira pergunta, que é mais do ponto de vista pessoal. E essa pergunta também, ela vem com algo que está acontecendo hoje, que a própria ciência ela não consegue ignorar a fé no meio daquelas pessoas que estão doentes, que estão acometidas por doenças graves, que estão acometidas por situações muito difíceis em hospitais. E eles começaram a ver, e não tinha como negar, que as pessoas com fé em Deus, elas tinham ali melhoras significativas do ponto de vista racional da medicina e começaram a estudar isso. E foi comprovado que sim, a fé, ela tem interferência nas doenças físicas, né? A própria racionalidade, a própria ciência, ela se viu obrigada a estudar isso. Então, você pode usar esse argumento com essa pessoa. Ou uma reflexão para você mesmo, tá bom? A pessoa que tem fé, que sabe que Deus está próximo, na hora de uma doença grave, ela não se desespera. Ela busca ao Deus que está presente. Outras duas perguntas, elas vêm com o aspecto bíblico, que é: o que você faria então com o texto de Mateus 6, que foi aquele que nós lemos aqui, de um pai que está presente? De um pai que, assim como ele cuida da natureza, da ordem de todas as coisas, do pássaro, do lírio, ele não vai cuidar de nós? E Jesus até fala uma frase: homens de pequena fé. A nossa fé, ela ainda é pouca para o tanto que Deus tem por nós, o tanto de amor, o tanto de cuidado, o tanto de zelo que Ele tem por nós. Então, essa é uma das perguntas, né? O que fazer com Mateus 6? E aí você pode ler, se você tiver a oportunidade, você pode ler com o seu aluno, você pode ler com o seu amigo de trabalho. Leia, reflita sobre esse texto. A outra pergunta a fazer é o seguinte: e se Deus realmente não quisesse se envolver com o ser humano depois de criado? Deus deu a razão natural, e aí o ser humano se vira. Então, por que Ele enviou o seu Filho? Por que o próprio Deus se encarnou? Um fenômeno que ninguém pode negar, o cristianismo, ele marcou a humanidade de uma forma inegável, a vinda de Jesus, porque foi o próprio Deus que se manifestou em carne e veio aqui e viveu no nosso meio e sofreu as nossas dores e sofreu as nossas tentações, e em tudo ele foi perfeito, o único que pode nos salvar, nos santificar, que é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, por que Deus faria isso, se Ele não quer mais se relacionar conosco? Então, seriam essas três perguntas, evangelista André, que nós temos aqui para sugerir. Perfeito. Acho que argumentos aí irrefutáveis, não é? Sim. Caminhando para a nossa conclusão, meus irmãos, tivemos uma lição abençoada, né? Que nos chama a tornar-nos novamente convictos de que Deus está no nosso meio, intervindo e disposto a fazer milagres, como Dantes fez em grandes palcos de avivamento. Essa é uma verdade e um anseio do Senhor para os dias de hoje. Eu gostaria que cada uma das nossas irmãs, começando aqui pela irmã Franceli, trouxesse suas considerações conclusivas. Certo. Então, assim, o Evangelho, ele não é apenas uma crença. O Evangelho, ele é o poder de Deus, hoje, para as nossas vidas. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Ele quer uma relação viva conosco, Ele está aqui, Ele está conosco. Se por acaso você está vivendo como um deísta, tome a decisão, ore a Deus, Ele vai lhe ouvir, Ele quer lhe ouvir, Ele quer se relacionar com você. Perfeito, irmã Edileuza.
um conselho que eu digo a você é sobre a questão para aprender, vamos pegar um assunto, tem a teoria e tem a prática. Então, eu quero lhe dizer que a fé no Deus presente, não fique só na doutrina, só vai para a prática. E como é que eu vou exercitar essa prática? Orando ao Senhor, confiando nele, observando, porque Deus, ele se revela àqueles que o buscam de verdade. Eu ainda deixo Jeremias 29, o versículo 13, que diz assim, ó: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. Nosso Deus, ele não está longe, mas quando você, jovem, quando você, telespectador, se aproximar de Deus de todo o teu coração, você vai descobrir, assim como o filho pródigo que saiu e voltou e o pai estava lá de braços abertos esperando por ele. Muito bem. E a nossa convidada de hoje, irmã Raquel, fique à vontade. Que honra, gente. Eu termino esse programa aqui com vocês, já estou com saudade, viu? Muito obrigada pela oportunidade, evangelista André, professora Franceli, professora Edileuza. E eu quero aproveitar neste final de programa para falar, para convidar você, jovem, você, professor, coordenador, para nos fazer uma visita lá no IETAD. Nós vamos abrir novas inscrições para uma nova turma que vai começar em agosto. Então, eu quero convidar você a ir assistir uma aula experimental conosco. Nós temos ali 4 salas que funcionam quintas e sábado. Então, vem estudar conosco, vem fazer teologia no melhor instituto de Marabá e região, que é o IETAD, tá bom? Mas, para concluir aqui a nossa lição, eu quero sugerir, professor, que você leve para a sala de aula a nossa declaração de fé. No capítulo 2, nós temos o capítulo sobre Deus. Nós temos aqui, uma oportunidade para você levar para a sala, levar um documento oficial das Assembleias de Deus e os seus alunos verem como a Assembleia de Deus, como a nossa doutrina ver Deus e a sua pessoa. Então, eu concluo dizendo que o fato de alguém ou de nós não nos relacionarmos corretamente com Deus e nem mesmo termos uma percepção espiritual dele, não significa que ele não possa se relacionar conosco e nem intervir na história humana. Deus é atuante, o Deus da Bíblia é um Deus vivo e relacional. Muito bem, irmã Raquel, irmãs, que lição abençoada. Tenho certeza que vai trazer muitos ensinamentos importantes para a sua classe. Querido professor, persevere. Deus está com você à frente dessa classe e Ele vai te fazer ter êxito em tudo aquilo que você fizer para a glória de Deus. Nós temos um encontro com você na semana que vem para continuarmos estudando a palavra do Senhor. Foi um prazer. Deixa aqui embaixo o seu comentário, compartilhe esse vídeo com a sua classe de jovens ou na sua igreja e faça parte do programa EBD Jovem, o seu programa da Escola Bíblica Dominical para os jovens.